4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 8. Segundo o livro de Timóteo, capítulo 4. Nós leremos do verso de número 1 ao verso de número 8. Nós estamos na reta final da exposição desse livro e minha intenção é encerrar a exposição de Timóteo na semana que vem. Então, portanto, semana que vem, querendo Deus, eu vou encerrar a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Verso 1 diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Curvemos nossa cabeça, fechemos os nossos olhos e oremos. Senhor, nós queremos pedir que Tu ilumines esse texto e que as nossas mentes sejam levadas cativas a Ti e que as verdades retratadas aqui por Paulo possam encontrar aconchego nos nossos corações. Que seja muito mais do que informações que recebamos nessa noite, mas que a palavra possa produzir vida, possa nos confrontar, possa nos exortar, possa nos desafiar a vivermos para a Tua glória em tempos tão difíceis como os nossos. Sabemos que estamos vivendo dias que se aproximam do fim, dias da volta de Cristo. Os dias que vivemos são dias em que o amor dos homens tem se esfriado, dias em que os pecados têm sido relativizados. Na verdade, quando olhamos para o comportamento dessa sociedade, a sensação que temos é que os hábitos desse povo são piores do que os hábitos praticados pelos gregos e romanos há 2000 anos passados. Nós precisamos da Tua graça, da Tua bondade e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós precisamos da Tua instrução. E queremos sair daqui instruídos pela Tua palavra, porque é ela que nos ajudará durante a semana, diante dos conflitos que enfrentaremos contra o adversário das nossas almas no dia a dia, que nos ajudará diante das crises que experimentaremos, das batalhas que travaremos com a incredulidade, com o medo, das lutas que travaremos com o adversário
feroz que é o diabo, que, como diz a tua palavra, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando nos tragar. Quebra a nossa insensibilidade, aquece o nosso coração e não permita, ó Deus, que a frieza proveniente de um coração apático leve-nos a não entender a tua palavra. Nós precisamos que o Senhor ilumine as Escrituras e fale conosco. É a oração que fazemos em Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Você pode se sentar. Toda a exposição da segunda epístola de Paulo a Timóteo, a gente pôde observar que o que Paulo mais fez foi trazer instruções ao jovem ministro do Evangelho. Na verdade, Paulo sabia que estava próxima a sua partida e que ele iria para as mansões celestiais, que brevemente ele enfrentaria a morte e que deixaria o calabouço, a prisão romana, partindo para a glória e encontrar-se com o seu Senhor. Entendendo isso e compreendendo isso, ele, mais do que nunca, discernia a importância de instruir o jovem Timóteo, que pastoreava até então uma igreja plantada por ele, Paulo, que era a igreja de Éfeso. Timóteo era um dos homens mais próximos, ou uma das pessoas mais próximas de Paulo, um jovem discípulo, um homem temente a Deus, que tinha sido instruído por sua avó e por sua mãe nos caminhos do Senhor, e que durante muitos anos tinha tido o privilégio de caminhar juntamente com Paulo. E agora Paulo, percebendo que o fim se aproximava, parece que resolve trazer uma série de instruções. E essa segunda epístola de Paulo a Timóteo é uma epístola onde você vê instruções das mais variadas possíveis. No fim dela, ou no fim dessa carta, Paulo fecha essas instruções com algumas dicas importantes que precisavam ser observadas. Se não, vejamos. Primeiramente, ele se dirige a Timóteo e diz o seguinte: prega a palavra. Na verdade, ele faz uma admoestação, primeiramente a Timóteo. Ele diz: olha, eu conjuro-te, perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Na verdade, ele pega pesado aqui. Ele está dizendo o seguinte: olha, em nome de Deus, em nome de Cristo, aquele que há de julgar os homens, mediante sua palavra, que há de julgar os vivos e mortos. Eu quero te pedir, e eu estou parafraseando o texto, a que você encarecidamente, em primeiro lugar, pregue a palavra. E a expressão usada por Paulo aqui, ela não tem uma definição muito clara ou muito certa, mas ela traz a ideia de um arauto que proclama alguma coisa, ou que anuncia algo, ou que publica algo. Na verdade, o que ele está dizendo aqui, entre linhas ou entre palavras, era de que Timóteo deveria anunciar e proclamar as boas novas, as boas notícias, a mensagem do Evangelho, como um arauto costumava fazer. E ele é claro em dizer que essa proclamação, ela deveria ser feita em todo instante, em todo momento, quer oportuna ou não. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: você, Timóteo, tem que pregar as boas novas, o Evangelho, a sã doutrina, em todos os momentos. E você não pode ser politicamente correto. Pregue em todo o tempo. É isso que ele está dizendo. Você tem que pregar a palavra de Deus quando for oportuno
ou quando também não for. Ele não está dizendo para Timóteo, olha, você tem que escolher o melhor momento, a melhor situação, a melhor circunstância, para que você possa trazer uma palavra de ânimo, de força, de vigor, de admoestação, ou de correção àqueles que estarão próximos a você. Não, ele está dizendo o seguinte, que era mistério, que era responsabilidade dele pregar em qualquer momento, mesmo que aparentemente não fosse politicamente correto, mesmo que aparentemente aquilo pudesse trazer um certo tipo de constrangimento. Ele está dizendo o seguinte, prega, anuncia, proclama, e aí ele usa a posteriori, ou logo a seguir, uma série de expressões que nos leva a entender o que estava efetivamente no coração de Paulo. Primeiro ele diz que essa pregação, ela deveria ser uma pregação que levasse ao coração das pessoas correção. Ele diz, corrige. Essa palavra no original traz a ideia de repreender severamente. Olha o que Paulo está dizendo aqui para ele. Paulo não está dizendo aqui para ele o seguinte, não seja uma pessoa politicamente correta, meu filho. Não promova o evangelho da autoajuda que faça com que todo mundo se sinta feliz, ou com que todos experimentem ou expressem a alegria de ouvir uma mensagem que lhes satisfaça o coração, ou que lhes deixem alegres, ou lhes deixem alegres em virtude daquilo que ouviram. Mas o que você precisa fazer é levar as pessoas que estão se relacionando com você na igreja a entender a severidade do tempo que nós estamos vivendo. Portanto, repreende severamente, admoeste, e outra tradução traz a ideia de reprove, exija prestação de contas, mostre para a pessoa suas faltas, exija explicações por causa dos seus erros. É o que Paulo está dizendo. E ele está dizendo, faça isso em tempo e em fora de tempo. Ele está dizendo, você tem esse papel. Como ministro do Evangelho, você tem a função de falar a verdade. Como ministro do Evangelho, você tem a responsabilidade diante de Deus de fazer tudo aquilo que eu sempre fiz. E ele está dizendo, entre linhas e em outras palavras, não negociar a mensagem em nenhum momento, em nenhum instante. Em segundo lugar, ele usa uma expressão tão forte quanto corrige, ele fala repreende. E essa palavra repreender no original traz a ideia de admoestar, de exprobar, de reprovar, de censurar severamente. O que põe em xeque os politicamente corretos do nosso tempo, que diz que não há espaço para que se confronte aqueles que estão vivendo na prática do pecado, porque afinal de contas, nós não devemos julgar, até porque Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Mas a palavra no texto, o original, traz a ideia clara de censurar severamente aqueles que estão caminhando no pecado. Em terceiro lugar, ele usa a expressão exortar com toda longanimidade e doutrina. E essa palavra exortar, no original, traz a ideia de chamar alguém para o seu lado. É como se Timóteo estivesse dizendo o seguinte, olha, como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo o seguinte, você precisa chegar a essas pessoas que estão ouvindo doutrinas erradas, que estão seguindo falsos ensinos, que estão seguindo falsas percepções, que estão praticando coisas que não deveriam praticar, exortá-las, admoestá-las e chame-as para o lado da verdade. É o que ele está dizendo. Chame-as para o lado da verdade. Chame-as para a verdade. Convoque-as. Apele para que elas possam sair da situação de pecaminosidade e de distorção bíblica e teológica a qual estejam vivendo. Mas ele orienta a Timóteo a fazer isso de duas formas. Primeiro, ele diz que isso deveria ser feito com longanimidade. A palavra longanimidade no original aponta para tolerância, paciência, constância. Contudo, apesar disso, não desprovido de firmeza. Paulo está dizendo o seguinte,
Você precisa chamar aqueles que estão em falta para o lado da verdade. Claro que você precisa ser paciente. Claro que você precisa ser tolerante. Claro que você precisa de constância. Mas você precisa ser firme. Até porque o Evangelho não pode ser negociado. Em segundo lugar, Paulo diz que essa exortação deve ser feita também de forma doutrinária. Ele diz que, de certa forma, o ministro do Evangelho deve ensinar, instruir, e essa palavra traz a ideia de que nas assembleias culticas dos cristãos, o uso do discurso, ou o uso do ensino, da pregação, é uma forma que ele, Timóteo, deveria usar para chamar aqueles que estão andando por caminhos errados para andar no caminho correto. Agora, no texto que nós lemos, Paulo traz o motivo por que Timóteo deveria agir dessa forma. Ele não diz somente Timóteo haja dessa forma, mas ele traz o motivo. Na verdade, ele usa uma expressão adversativa que faz toda a diferença na interpretação do texto. Ele, logo depois que convida, convoca e intima Timóteo a agir dessa forma, ele usa a expressão pois. É interessante você ver isso. Paulo, no versículo 3º, ele traz o porquê da urgência e a relevância de Timóteo colocar em prática tudo aquilo que ele havia dito. Ele afirma que isso era importante e fundamental, primeiramente, porque haveria um tempo em que os homens não suportariam a sã doutrina. E quando a gente olha para os nossos dias, a impressão que a gente tem é que esses dias chegaram. A palavra suportar, no original, tem o sentido literal de carregar, de aguentar. A palavra doutrina, ela aponta para a saúde, é um termo que significa efetivamente saudável. Então, portanto, quando Paulo está tratando especificamente disso, ele está dizendo o seguinte: você precisa fazer isso, porque chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a saúde espiritual, não suportarão a verdade, as pessoas não suportarão andar segundo a palavra reta do Senhor. As pessoas preferirão andar em caminhos errados e extremamente equivocados. Ele continua dizendo, em segundo lugar, elas se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Olha o que Paulo diz. Paulo está explicando a Timóteo que a obra da pregação da palavra, que a correção e a exortação do ministro que ele, Timóteo, deveria desenvolver, é urgente, é fundamental, porque as coisas um dia, segundo Paulo, iriam piorar e as pessoas não iriam mais suportar uma doutrina sadia e bíblica. Por isso ele está dizendo a Timóteo o seguinte: corrige, exorta, chama para o seu lado, não seja politicamente correto, seja chato, fale a verdade, admoesta. Pregue a boa nova, ao mesmo tempo pregue as doutrinas do Evangelho, as doutrinas fundamentais do Evangelho, porque está chegando um tempo em que as pessoas serão iludidas, ludibriadas e levadas por um falso Evangelho. Essas pessoas vão ajuntar, vão amontoar mestres para si mesmos. E aqui Paulo faz um pequeno jogo com palavras. Ele usa as expressões doutrina, ensino e mestres, que expressa com clareza o desejo dessas pessoas de ouvirem apenas aquilo que lhes convém. Olha o que Paulo está dizendo. De que haveria um tempo em que surgiriam pessoas que iriam dizer o seguinte: eu não quero ouvir isso que você está pregando. Eu não quero ouvir isso que está sendo ensinado. Eu não quero ouvir isso que a Bíblia está dizendo. Eu não quero ouvir esses ensinamentos. Eu quero ouvir aquilo que me convém. E elas, por si só,
fabricarão, segundo as Escrituras, falsos mestres. Por isso, Paulo faz um pequeno jogo de palavras. Por isso, ele traz a ideia de alguém que sente coceira nos ouvidos. Olha o que ele diz: como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos a verdades, entregando-se às fábulas. Se não, vejamos quantos dos nossos dias não têm se entregado a fábulas. Quantos dos nossos dias não têm se entregado a conceitos e costumes equivocados? Quantos dos nossos dias não têm crido em doutrinas estapafúrdias? Outro dia, uma escritora famosa, neopentecostal, escreveu que ela teve a revelação que Caim virou vampiro. E ela afirmou isso com todas as letras. Disse que no mundo espiritual nós temos lobisomens. E aí foi mais além, afirmou com todas as letras que existem seres míticos e místicos que agem de forma sobrenatural, frustrando os desígnios de Deus. E quando confrontada foi em suas heresias, em suas bobagens, em suas loucuras, as quais ela atribui a uma revelação proveniente de Deus, ela prefere acreditar nas fábulas do que na palavra do Senhor. Quantos não são aqueles que vão para os cultos, onde as revelações em nome do reteté são feitas, que rodopiam, ou que ficam indo de lugares em lugares em busca do profeta, ou da profetisa para dizer o que é que tem que ser feito, ou o que é que foi feito, ou o que precisa ser feito, e que ouve afirmações e expressões das mais estapafúrdias possíveis, simplesmente porque preferem dar ouvidos a fábulas do que a santa e exclusiva e maravilhosa palavra do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: são pessoas que têm coceira nos ouvidos. Elas se recusam a ouvir a verdade. E Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: você tem a responsabilidade como ministro do Evangelho de admoestar essas pessoas. Você precisa admoestar os membros da sua igreja, levá-los a entender a importância da sã doutrina. Você precisa corrigi-los fora de tempo ou do tempo. Você precisa admoestá-los contra as mentiras desse tempo e as verdades reveladas pelas Escrituras. Mesmo que isso não soe politicamente correto, mesmo que isso passe a ideia de que você seja uma pessoa intransigente e chata, mas o seu compromisso é exclusivamente com a palavra. Paulo faz um apelo visual aqui. A pedagogia paulina é fantástica, porque ele costumava fazer a aplicação de suas mensagens, ou de suas cartas e de suas pregações, sempre com alguns exemplos que fizessem com que os seus leitores entendessem de fato aquilo que ele estava a dizer. Ele faz um apelo visual, expressando a ideia de que os que quando ouvem a sã doutrina e a odiam e a odiaram, coçam os seus ouvidos para mostrar que não querem ouvir, enquanto procuram outros conselheiros que apoiem seus erros. Não sei se você já se deu conta, é nessa perspectiva que muita gente vai mudando de igreja em igreja. No Rio de Janeiro, somente na cidade do Rio de Janeiro, 600 mil pessoas mudam de igreja a cada 6 meses. Simplesmente pelos fatos de que elas entram num grande supermercado e ali elas desfrutam daquilo que aquela comunidade tem a lhe dar. Algumas chegam numa igreja e falam o seguinte: essa tem boa música, e ficam ali por um tempo. Quando cansam da música, vão para uma outra que tem um bom trabalho com criança, e ficam ali talvez por algum tempo mais, e quando cansam vão migrando, e sempre mudando quando confrontadas são em seus delitos e seus pecados, suas transgressões e seus comportamentos. Paulo está sendo firme aqui, dizendo que a palavra de Deus, quando pregada, ela confronta o indivíduo e leva o sujeito a
se desnudar diante da verdade proclamada pelas Escrituras, exigindo dele uma total responsabilidade de mudança. Diante desse diagnóstico, Paulo traz 4 orientações a Timóteo. E que orientações são essas? Primeiro ele diz o seguinte: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Essa palavra ser sóbrio significa esteja calmo e sereno de espírito. É a mesma palavra usada por alguém que não está sob o efeito do álcool. Já viu uma pessoa bêbada? Que desgraça que é, que terrível que é. Alguém que está sob o controle do álcool, alguém que está sob o controle da bebida, alguém que bebeu em demasia e que em virtude disso fala o que deveria, diz o que não deveria dizer e se comporta de forma absolutamente equivocada porque está sob domínio. O que Paulo está dizendo aqui a Timóteo é de que ele precisava ser uma pessoa sóbria. Ele está dizendo o seguinte: olha, você precisa pregar o Evangelho, você precisa anunciar o Evangelho, você precisa pregar essa doutrina. Os tempos são difíceis, os momentos que nós estamos vivendo são terríveis. Você vai encontrar pessoas que vão querer a mentira e que vão preferir a mentira e que vão querer um falso evangelho, mas acima de tudo você precisa viver a vida cristã com sobriedade, com moderação. E essa palavra traz também no contexto a ideia de alguém que não acredita em mitos. É o contexto dela no original grego. Segundo lugar, ele diz o seguinte para Timóteo: suporta aflições. Ele não está dizendo aqui para Timóteo de que ele teria uma vida fácil. Não. Logo a seguir, e a gente vai ver isso na semana que vem, Paulo narra como estava a situação dele na prisão. E se você for olhar a situação de Paulo naquele segundo momento que ele estava preso, você vai perceber que a situação dele não era tão fácil. Na verdade, era bem complicado e estava bem próximo ao seu martírio, bem próximo à sua morte. Mas ele está dizendo para Timóteo aqui o seguinte: você precisa suportar as aflições. Olha, o tempo é difícil, os momentos são complicados, você vai encontrar gente que quer mentira. Eu não sei se você já se deu conta, às vezes você pergunta, como é que algumas igrejas, elas ficam tão, entre aspas, tão cheias, tão lotadas? Será que as pessoas não estão vendo que aquilo é um lugar onde se dissemina um falso evangelho? Estão vendo sim. Será que elas estão sendo iludidas? Algumas podem até ser que estejam iludidas, mas a maioria não. Sabe por quê? A maioria estão acreditando ou querem aquilo que os falsos profetas estão pregando. Porque creem num falso evangelho tanto quanto aqueles que pregam acreditam. E fazem isso simplesmente porque querem experimentar as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Paulo está dizendo para Timóteo de que ele tem que ser sóbrio, mas ele precisa entender também de que ele deveria experimentar aflições e suportar, ou melhor dizendo, aflições. Deixa eu te fazer uma pergunta: será que você está disposto a experimentar aflições por causa de Cristo, por causa do Evangelho? Ou será que se as aflições vierem na sua vida, você desaparecerá da comunhão dos santos? Eu já vi gente que desaparece da comunhão dos santos simplesmente porque começou a enfrentar problemas. Fiquei desempregado, pastor, estou passando por uma situação difícil, estou passando por uma situação complexa, estou vivendo uma crise na minha família, estou com uma enfermidade da minha mãe, da minha sogra, nem o meu cachorro gosta mais de mim, até o meu time foi para a 2ª divisão, eu não suporto mais e eu vou embora. Será que você suportaria as aflições por causa de Cristo? Terceiro lugar, Paulo diz aqui: faz o trabalho de um evangelista. Essa palavra evangelista, ela aparece somente 3 vezes em todo o Novo Testamento, a ponto de alguns exegetas acreditarem
de que aqui Paulo está falando de um ofício do evangelista, mas não é isso. A maioria dos exegetas não creem dessa forma e eu também penso que não. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte: olha, se o mundo está dessa forma, e lembre-se do contexto do capítulo 3, logo quando ele fala, nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, egoístas, avarentos. A gente viu isso há cerca de 15 dias passados. Quando Paulo faz a descrição do caos existente na sociedade que aconteceria nos últimos dias, e quando ele traz esse background de apostasia por parte de muitos que queriam e que querem um falso evangelho, ele está dizendo o seguinte: faze o trabalho do evangelista, prega a Cristo. E em quarto lugar, ele diz o seguinte: cumpre cabalmente o teu ministério. Faça o que é que tem que ser feito. Cumpra cabalmente o teu ministério, para a glória de Deus. E aí, por fim, ele dirige-se a Timóteo, dizendo-lhe que entendia que o seu tempo nessa terra estava no fim. Ele faz uma ligação de tudo aquilo que ele estava dizendo com a sua própria pessoa. Ele diz o seguinte: olha, quanto a mim, Timóteo, eu estou te trazendo algumas orientações, algumas dicas importantes, mas quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Você não vê aqui em Paulo nenhum desespero, nenhum tipo de angústia, porque o dia da sua partida para a glória estava se aproximando. Em nenhum momento. Ele diz o seguinte: olha, eu combati o bom combate. Agora, é algo muito interessante quando ele usa essa expressão, combati o bom combate. Vocês devem lembrar que durante todo o livro, Paulo usou muitas expressões militares. E eu falei de muitas expressões militares. E a gente olha para essa expressão aqui e pensa que essa expressão usada por Paulo é uma expressão militar. Mas é a única, ou melhor, é a segunda vez que ele não usa uma expressão militar e dentro do contexto do texto. Ele está usando aqui, na verdade, uma expressão que aponta para um atleta. É um atleta. Um atleta que se dedicou com um esmero durante anos a fio, a fim de competir, como corredor talvez. Por isso ele fala: eu completei a carreira. Por isso ele diz: a coroa da justiça. Porque os atletas, quando venciam uma competição, o prêmio deles era uma coroa que era outorgada pelos organizadores da competição. O que Paulo está em mente aqui agora não é mais a ideia de uma igreja militante, mas sim de uma igreja triunfante, porque os crentes, quando chegam no céu, eles deixam de ser militantes e eles passam a ser triunfantes. Enquanto estamos na terra, somos militantes e não somos triunfantes, porque enfrentamos lutas das mais variadas. Mas quando chegamos no céu, deixamos de ser militantes e passamos a ser triunfantes e trocamos a espada que enfrentamos nas batalhas contra o adversário das nossas almas pela coroa dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que nos recebe mediante sua graça, sua bondade e sua misericórdia. E ele diz: olha, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Vamos à aplicação do texto e caminhar para o final do sermão. Em primeiro lugar, como cristãos, o texto nos mostra, somos chamados a pregar a palavra de Deus como ela é, sem cedermos ao comportamento politicamente correto do nosso tempo. Eu estou convicto que o politicamente correto é um dos piores cânceres que a sociedade odierna tem.
Estou convicto. Em nome de um falso moralismo, nós somos impedidos de falar, ou estamos sendo impedidos de falar a verdade. Deixe-me usar um exemplo. Eu escrevi um texto que vai ser publicado essa semana num jornal, sobre a pedofilia. Pedofilia, quem comete pedofilia, não é doente, é criminoso. É criminoso. Mas a sociedade politicamente correta quer trazer a ideia de que o pedófilo é um doente e precisa ser tratado como doente, porque ele comete um ato que ele não gostaria de cometer. É inadmissível um homem violentar um bebê de 8 meses, de 6 meses, de 10 meses de idade, ou uma menina, ou uma criança, e isso ser considerado uma doença e não um crime. É crime. É crime. A igreja foi chamada para dar nome aos bois. Abraham Kuyper, um dos maiores políticos que nós já tivemos na história da humanidade, que foi primeiro-ministro holandês, ele dizia o seguinte: o papel da igreja é ser a voz da consciência da sociedade. E o papel da igreja é exatamente esse: botar o dedo na ferida e dizer, isso é pecado e crime. Mas em nome do politicamente correto, a igreja tem sido desafiada ou chamada ou conduzida a calar-se pelo bem-estar comum e social. É crime. Eu não posso coadunar com a ideia de que o relacionamento poliafetivo ou poliamor, como alguns dizem, é natural. Ou com a ideia que já vinga em algumas instituições na Escandinávia, de que é natural quem quer casar-se com seu cachorro ou gato de estimação. Numa sociedade politicamente correta, nós não podemos falar nada. Numa sociedade politicamente correta, nós somos desafiados a viver uma fé laicista. E Estado laico é diferente de laicismo. Deixa eu explicar isso para você. O Estado laico ele surge com o protestantismo, com a reforma protestante. O Estado laico diz que o Estado ele não tem religião. O Brasil, por exemplo, no século XIX, ele tinha na sua Constituição uma religião oficial que era o catolicismo romano. Existia a proteção por parte do Estado aos católicos e aqueles que não faziam parte dessa religião sofriam sanções por parte do Estado. Com a proclamação da República, a res pública, o Estado ele passa a não ter uma religião oficial, é o Estado laico, ou seja, ele fornece liberdade de expressão de religião para quem quer que seja. Agora, laicismo, o que esse pessoal quer fazer é outra coisa. Eles querem dizer, em outras palavras e de outra forma, é que nós não temos o direito de falar nada, a não ser dentro das nossas igrejas, o que é um equívoco e um erro histórico e social.
não dá para ser politicamente correto. Pregar a verdade em tempo e fora de tempo. Doê-la quem doê-la, custe o que custar, mas pregar a verdade. Porque esse é o nosso compromisso com o Evangelho da salvação eterna. Segundo lugar, somos chamados a exortar, corrigir e admoestar o irmão que se encontra no erro, e devemos fazer isso em longanimidade e em doutrina. O problema é que a gente vive num tempo, mais uma vez, fruto da pós-modernidade, que diz o seguinte: a vida é minha, eu faço o que quero e não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. Você já deve ter ouvido essa expressão algumas vezes. Essa é uma expressão absolutamente equivocada e que não se relaciona em nada com o conceito de igreja. Porque quando crentes somos e quando fazemos parte de uma igreja local, de uma comunidade local, nós estamos em aliança com uma comunidade local e com uma igreja. E a consequência disso é que os nossos pecados refletem na comunidade. E em virtude disso nós temos o direito e o dever de exortar e de sermos exortados. Para a glória de Deus. Você é chamado a exortar, corrigir, admoestar aquele que se encontra no erro, mas com longanimidade e com paciência. Mas fazer isso nas Escrituras, segundo a palavra do Senhor. Terceiro lugar, queria fazer uma pergunta a você. De que forma lidamos quando somos confrontados pela palavra de Deus? Quando a gente é confrontado pelas Escrituras, o que a gente faz? A gente resiste? A gente tem coceira nos ouvidos? A gente muda de igreja? A gente procura uma igreja que nos agrade e que pregue aquilo que a gente quer ouvir? É por isso que a gente vê falsas igrejas se multiplicando aos borbotões, porque pregam o evangelho que as pessoas querem ouvir. Você vai ser feliz, você não é cauda, você é a cabeça, você vai prosperar, você vai ser honrado, Deus vai te dar, você vai conquistar, você vai frutificar, tudo que você precisa você vai ter, você não vai passar por luta, você não vai passar por dificuldade. Um dia até o Botafogo vai ser campeão brasileiro e o Vasco não vai cair jamais para a segunda divisão e o Fluminense vai pagar a Série B. Você vai ouvir as histórias mais loucas que você possa imaginar. Será que a gente está com coceira no ouvido? Cuidado. Abraçar falsas doutrinas, falsos ensinos, pode levá-lo à morte. Existem inúmeras igrejas, por exemplo, que apoiam o divórcio por qualquer motivo. Eu sei que existem bases bíblicas para o divórcio. E não é o caso de nós tratarmos aqui. Quais são elas? O tempo não nos permite. Mas a quantidade de igrejas que recebe o sujeito que já está no terceiro, quarto, quinto casamento, ou do sujeito que se apaixonou pela mulher do outro na igreja e que foi para uma outra igreja e foi recebido como membro, é uma vergonha.
coceira no ouvido, não estarão impunes à justiça do reto e justo juiz. O resumo que a gente tem é que seguir a Jesus não é fácil. Mas a conclusão que a gente chega é que o final da história é maravilhosa. Paulo, ele diz, e você leu comigo: eu completei a carreira, eu guardei a fé, a coroa da justiça já está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Sabe qual é o nosso maior tesouro e o nosso maior privilégio? É Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o que nos adianta ganharmos a vida e perdermos a Cristo? Será que vale a pena? De forma alguma. De modo algum. De nenhum jeito. Eu fico pensando na cabeça de Paulo quando alguém chegou para ele no cárcere e falou o seguinte: chegou a hora do seu sacrifício, da sua morte. O que passou na cabeça de Paulo? Seus 30 anos de ministério. O tempo em que ele serviu ao Senhor. As chicotadas, as chibatadas, as pressões e as dificuldades e as lutas que ele viveu. Ele se aproximando do lugar onde o seu pescoço seria colocado, porque Paulo morreu decapitado. E o oficial romano dizendo o seguinte: o senhor coloque o seu pescoço aqui. E o pescoço ele era colocado, não era assim. Não era como a guilhotina francesa, que caía e que cortava. Ele era de lado. O pescoço colocado de lado. E era decapitado com uma espada. E Paulo, naquele momento, pensando: combati o bom combate, completei a carreira, vou encontrar o meu Salvador. Que bênção, que maravilha, que privilégio e que honra. E eu espero que quando chegar a nossa hora, a nossa vez, todos nós estejamos prontos. E eu espero encontrar com você lá. Aliás, eu espero que você encontre comigo lá. Você chegue primeiro. É melhor, né? Você chegar, eu chegar lá, ver você, olha, você já chegou. E aí você fala: rapaz, você demorou tanto para vir. Mas o que importa é que nós cheguemos e vivamos com o Senhor que nos salvou. Façamos da palavra lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Porque Deus é bom e não existe privilégio maior do que servir ao nosso Senhor. Vamos colocar de pé e vamos orar. Bendito Deus, não permita que tenhamos coceira nos ouvidos. Nos ajuda, Senhor.
Que a tua palavra possa sempre encontrar espaço e aconchego nos nossos corações. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém? Quantos dizem amém a isso? Eu queria que você orasse com a pessoa que está ao seu lado, para